Minha mãe usou secretamente minha herança para financiar o casamento luxuoso da minha irmã, mas eu congelei a conta e o que aconteceu depois os deixou sem palavras. Tenho 38 anos, sou homem e preciso desabafar essa confusão toda da minha família. Sinceramente, nem sei por onde começar. Acho que tudo começou lá em 1995, quando meu mundo inteiro desabou. Sabe como algumas crianças lembram exatamente onde estavam quando descobriram que o Papai Noel não existia? Pois eu lembro exatamente onde estava quando descobri que minha irmã não era realmente minha irmã. Eu estava sentado no nosso velho carpete marrom, jogando Street Fighter no meu Super Nintendo Entertainment System. Sim, estou mostrando minha idade aqui. Quando ouvi os gritos começarem lá em cima, não eram os gritos comuns de briga de pais. Era diferente, daquele tipo que faz seu estômago cair, mesmo sendo só uma criança. De repente, meu pai desceu as escadas furioso e minha mãe corria atrás dele. A maquiagem dela escorria no rosto enquanto ela implorava para que ele a deixasse explicar. Veja, meu pai tinha encontrado umas cartas, não e-mails, era nos anos 90 mesmo. Cartas manuscritas guardadas no fundo da gaveta de roupas íntimas da minha mãe. Eram de um cara chamado Richard, do escritório dela, cheias daqueles clichês românticos. E bem, digamos que tinham coisas bem explícitas que nenhuma criança de 10 anos deveria ouvir seu pai lendo em fúria. Mas a pior parte é que aquelas cartas tinham 6 anos. 6 anos, o que significava uma coisa. Minha irmãzinha de 5 anos, Sarah, não era filha do meu pai. E o pior de tudo, minha mãe nem tentou negar. Ela ficou ali chorando enquanto meu pai começava a pegar caixas e a jogar coisas dentro delas. Lembro que minha mãe agarrou o braço dele e disse: "Pense nas crianças, James. Pense no Tommy. Esse sou eu, aliás." Meu pai olhou para ela com um olhar vazio e perguntou: "Qual das duas? A que é realmente minha ou a que você tem mentido por 5 anos?" Os dias que se seguiram pareceram viver em um universo paralelo estranho. Meu pai foi morar num hotel de férias e nossa casa ficou cheia de parentes tomando partido. A tia Linda, irmã do meu pai, veio ajudar a arrumar as coisas e acabou entrando numa briga enorme com a melhor amiga da minha mãe, Susan, na nossa garagem. Aquilo parecia até um episódio do Jerry Springer, com vizinhos observando tudo. Depois veio o exame de DNA. Meu pai quis fazer, mesmo eu achando que Sarah era filha do Richard, só de olhar a foto dele na festa de Natal da empresa, que meu pai tinha encontrado nas cartas. Era como ver duas pessoas idênticas, mesmo nariz, mesmo lóbulo de orelhas e estranho, tudo igual. Mas meu pai precisava ter certeza absoluta antes de acabar com 15 anos de casamento. Essas foram as palavras dele. Quando o resultado chegou, algo dentro do meu pai quebrou. Ele tinha essa esperança mínima de que talvez, só talvez, minha mãe tivesse tido um caso emocional e que Sarah fosse filha dele. Mas o envelope Manila provou o contrário e ele parou de brigar pela custódia de mim. Isso mesmo, até então, ele planejava me levar com ele. Já tinha me matriculado numa escola particular perto do apartamento novo, mas minha mãe jogou sujo, ameaçando arrastar o divórcio para sempre e contar para todo mundo no trabalho dele que ele tinha abandonado a família para fazer a vida dele um inferno se ele tentasse levar eu junto. Adivinha quem ficou fazendo o papel de família feliz com a minha mãe e sua filha do caso? Este cara aqui. Olhando para trás, acho que foi isso que mais me abalou. Não o caso em si, nem mesmo descobrir que Sarah não era minha irmã de sangue. Foi ver meu pai, o cara que me ensinou a nunca baixar a cabeça para valentões, a sempre lutar pelo que é certo, simplesmente desistir. Ele não desistiu completamente de mim, claro. Continuou pagando pensão religiosamente todo dia 1º do mês. Bancou minha educação, aparecia nos momentos importantes. Mas sabe o que é pior? Minha mãe ainda queria que eu chamasse Richard de tio Rich quando ele aparecia depois do divórcio. Tipo, "Dona, todo mundo sabe que esse cara dormiu com você por anos e é o pai verdadeiro da Sarah. Dá para parar com essa farsa?"
Ele nunca ficou por perto por muito tempo. Acho que, quando acabou a emoção de se esconder, acabou a magia. A última vez que soube, ele tinha se mudado para a Flórida, com uma instrutora de yoga, metade da idade dele. Sarah era pequena demais para entender nada no começo. Minha mãe contou umas mentiras sobre o pai dela ter ido embora, porque adultos às vezes precisam de espaço. Conforme ela crescia e fazia perguntas, minha mãe simplesmente chorava e se trancava no quarto. Super madura, né? No fim, Sarah descobriu tudo por conversas que ouviu e fofocas da família. Não consigo imaginar como deve ter sido isso para uma criança. A parte divertida é que minha mãe ficou com a casa na divisão do divórcio. Meu pai só queria sair daquela situação, nem brigou por isso. Mas manter uma casa de 4 quartos nos subúrbios de Houston com o salário de garçonete da minha mãe não foi nada fácil. Foi aí que o eu de 10 anos entrou em cena. Sabe como nos filmes, depois do divórcio, a mãe vira aquela super mãe solteira incrível? Pois é, não foi assim. Eu basicamente virei um adulto de 10 anos, enquanto Sarah virou a filha perfeita, a menina dos olhos da minha mãe, a princesinha que precisava ser protegida do mundo mau que tirou o pai dela. Enquanto isso, eu era o filho que parecia demais com o homem que nos abandonou. Palavras da minha mãe, não minhas. Os primeiros meses foram os piores. Minha mãe começou a fazer turnos extras no restaurante para pagar as contas, o que significava que eu era responsável por praticamente tudo: preparar a Sarah para a escola, garantir que ela fizesse o dever de casa, cozinhar o jantar. Adivinha? O confiável Tommy aprendeu a fazer espaguete com almôndegas quando ainda precisava de um banquinho para alcançar o fogão. Os cheques da pensão do meu pai caíam todo dia 1º do mês e eram para cobrir minhas despesas, escola, roupas, comida, o básico. Mas de alguma forma, esse dinheiro sempre ia para as aulas de dança da Sarah, suas roupas novas, suas festas de aniversário. Não que eu ficasse sem nada. Meu pai garantia que as mensalidades da minha escola particular fossem pagas diretamente para a escola, e ele me dava dinheiro extra durante as visitas. Mas ver minha mãe gastar o dinheiro da pensão alimentícia da minha irmã nas suas atividades caras, enquanto eu ficava 2 anos seguidos usando o mesmo tênis, isso doía. O pior aconteceu quando eu tinha uns 12 anos. Minha mãe sentou comigo para uma conversa séria sobre como precisávamos ser uma equipe. Tradução: eu precisava começar a cuidar da Sarah depois da escola e nos fins de semana para que minha mãe pudesse pegar ainda mais turnos no trabalho. Quando eu apontei que o dinheiro da pensão deveria pagar uma babá, minha mãe desabou em lágrimas, sua tática favorita de manipulação, e começou a discursar sobre como família cuida da família e que eu era igual ao seu pai, só pensando em dinheiro. Aqui vai um exemplo divertido da dupla moral. Quando eu tinha 14 anos, quis tentar entrar no time de futebol americano. Minha mãe fez um escândalo dizendo que não tínhamos dinheiro para o equipamento, mesmo que meu pai já tivesse se oferecido para pagar. O verdadeiro problema dela era que isso significaria que eu não poderia cuidar da Sarah depois da escola. Mas naquele mesmo mês, a Sarah começou aulas de ginástica que custavam $200 por mês, porque ela precisava de um jeito de gastar sua energia. As ginásticas mentais que minha mãe fazia para justificar isso dariam uma medalha olímpica. Eu não estava completamente infeliz. Porém, eu e meu pai tínhamos um esquema. Ele aparecia em horários aleatórios para me ver. Ele não podia me buscar nem me levar a lugar nenhum por causa das ameaças da minha mãe durante o divórcio, mas estacionava na rua e a gente conversava pelo portão durante as aulas de ginástica da Sarah. Ele trazia livros, quadrinhos, às vezes um jogo novo para meu Super Nintendo. Pequenas coisas que me faziam sentir que alguém realmente se importava com o que eu queria. A parte realmente distorcida? Apesar de tudo, Sarah e eu até nos dávamos bem, sabe? Não tipo irmãos próximos, mas mais como colegas de apartamento relutantes. Ela sabia que eu não gostava de ter que cuidar dela, mas também sabia que eu era a única pessoa estável na vida dela. Minha mãe estava ou trabalhando ou chorando no quarto. O tio Rich tinha ido embora para a Flórida
e o verdadeiro pai dela não queria saber dela. Então, às vezes, ela me ajudava com a louça, ou me cobria quando eu fugia para encontrar o pai. No ensino médio, eu levava essa vida dupla. Na escola, eu era um garoto normal, tinha notas decentes, jogava futebol americano. Meu pai finalmente botou o pé no chão sobre isso. Tinha amigos, mas em casa, eu era basicamente o pai substituto da Sara, garantindo que ela comesse legumes, ajudando com pré-álgebra, dando aquela conversa, porque minha mãe tinha vergonha. Sim, essa última parte foi tão estranha quanto parece. E minha mãe, ela continuava com seus jogos. Ela elogiava a Sara por tirar B nas provas e ignorava minhas notas máximas. Se gabava das competições de ginástica da Sara para as amigas, mas esquecia de mencionar meus jogos de futebol. Quando a Sara teve a primeira menstruação, minha mãe tirou 3 dias de folga para apoiá-la. Quando eu quebrei o braço num jogo, mandou a vizinha me buscar no hospital porque não podia perder o turno. O auge da situação. Quando consegui meu primeiro emprego aos 16, o desconto de funcionário na GameStop foi essencial. Minha mãe sugeriu que eu ajudasse nas despesas da casa, já que estava ganhando meu próprio dinheiro. Enquanto isso, a Sara teve festa de 16 anos com DJ e buffet, tudo pago, adivinha só, com meu dinheiro da pensão alimentícia. Olhando para trás, acho que o pior nem foi a responsabilidade ou as injustiças, foi ver minha mãe tentando apagar sistematicamente todo o tiro da presença do meu pai em nossas vidas, enquanto usava o dinheiro dele para mimar a filha dela. Ela até fez a Sara chamar ele de James, como se fosse um estranho que só estava na nossa casa uns anos. No penúltimo ano, eu trabalhava na GameStop, fazia serviços de jardinagem nos fins de semana e ainda mantinha notas máximas porque sabia que a educação era minha saída. A pensão do meu pai fazia com que eu não precisasse realmente do dinheiro, mas eu guardava cada centavo que podia. Minha mãe não sabia do trabalho na jardinagem. Eu dizia que estava no treino de futebol. O dinheiro da GameStop ia para casa, ou seja, para as despesas da Sara, mas o dinheiro da jardinagem ia direto para uma conta secreta em outro banco. No verão antes do último ano, tudo mudou. Eu estava fechando a loja numa noite quando entrou um cara. Era pai de um cliente regular e dono de uma imobiliária bem-sucedida. Começamos a conversar sobre planos para a faculdade e, do nada, ele me ofereceu um trabalho meio período, com salário muito melhor do que o da GameStop. Mas tinha um porém. Eu não poderia mais cuidar da Sara depois da escola. Quando contei para minha mãe sobre a oportunidade, ela surtou. Explodiu mesmo. Como eu podia ser tão egoísta? E minha irmã? A família precisava de mim. Pela primeira vez, eu fiquei firme e disse que ia aceitar o emprego. Foi aí que ela soltou a bomba. Se eu aceitasse, teria que começar a pagar aluguel. Ela realmente achou que isso me pararia. Mas a piada foi com ela, porque o emprego na imobiliária pagava o suficiente para cobrir o aluguel absurdo que ela pedia e ainda me deixar economizar mais do que antes. O emprego na imobiliária mudou tudo. Meu chefe, vamos chamá-lo de senhor B, virou tipo um mentor para mim. Ele passou por situação parecida na família e entendia o que eu estava vivendo. Me ajudou a me inscrever nas faculdades, coisa que minha mãe não dava conta. Escreveu cartas de recomendação e até me ajudou com os pedidos de bolsas. Na primavera, eu já tinha uma bolsa integral para a faculdade de negócios da Universidade do Texas. Quando contei para minha mãe que ia estudar em Austin, ela usou todas as táticas de manipulação possíveis. Primeiro, as lágrimas. Como eu podia abandonar a família igual ao meu pai? Depois, as culpas. A Sara precisava do irmão mais velho. Por fim, as ameaças. Não esperasse ser bem-vindo de volta se saísse. Eu só pensava na conta secreta que ela não sabia da existência. Com 3 anos de dinheiro, do jardim guardado lá dentro, o dia em que me mudei foi como uma cena de um filme ruim de TV. A mãe ficava alternando entre chorar e gritar. A Sara se escondia no quarto e eu tentava tirar minhas coisas antes que a mãe encontrasse alguma maneira de me impedir. O pai apareceu para ajudar. A primeira vez que ele tinha ido à casa em anos, e a mãe perdeu totalmente o controle. Começou a jogar coisas. Chamou a polícia dizendo que ele estava invadindo.
Eles não fizeram nada porque eu tinha convidado ele. A melhor parte foi quando eu estava colocando a última caixa no caminhão do pai, a Sarah saiu correndo, me abraçou, a primeira vez em anos, e me entregou um bilhete. Dizia: "Desculpa ela ser assim. Obrigada por tudo." Isso me fez sentir que talvez aqueles anos sendo pai substituto dela não tivessem sido completamente em vão. A faculdade foi como entrar em outro universo. De repente, eu podia simplesmente existir. Ninguém precisava que eu fosse pai dela. Ninguém me culpava por dinheiro ou obrigações familiares. Eu podia estudar o que queria, sair com os amigos, sem ficar checando o celular a cada 5 minutos. Até namorar sem a mãe interrogando cada garota que olhasse para mim. Fiz terapia, a universidade oferecia de graça, entrei em alguns clubes e comecei a descobrir quem eu realmente era quando não era o animal de apoio emocional da mãe. A mãe tentou continuar me puxando, porém, a cada poucas semanas, ela ligava com alguma crise que só eu podia resolver. A Sarah estava com dificuldades na escola, o carro quebrou. Podia faltar luz na casa. A solução era sempre dinheiro. Comecei a colocar limites. Pela primeira vez na vida, de verdade, disse que ajudaria a Sarah com o dever de casa por telefone, mas que não mandaria mais dinheiro. A real bomba caiu no meu segundo ano. A Sarah me ligou chorando porque a mãe tinha pego o dinheiro que ela tinha guardado do trabalho de verão, cerca de $800, para pagar as contas. Disse que ela precisava mais do dinheiro do que a Sarah precisava de um vestido para o baile. Foi aí que percebi que a mãe não tinha mudado, só tinha perdido seu caixa eletrônico favorito, eu, e agora usava a Sarah, do mesmo jeito que usava o dinheiro da pensão alimentícia. Ajudei a Sarah a abrir uma conta bancária só dela que a mãe não podia acessar, e ensinei ela a esconder dinheiro, como eu fazia. Foi a primeira vez que realmente nos sentimos irmãos de verdade. Não só duas crianças presas no drama da mãe. Ela até começou a me visitar em Austin às vezes, longe da influência da mãe. Quando me formei, já tinha um emprego garantido numa grande empresa de imóveis comerciais em Houston, graças à recomendação do senhor. Bi, uma namorada séria, agora minha esposa, e dinheiro suficiente para ter meu próprio lugar. A mãe tentou sugerir que eu voltasse para casa para economizar. Mas esse barco já tinha partido uns 4 anos e muitas sessões de terapia atrás. Meus 20 e poucos anos foram bem bons, não vou mentir. Casei com minha namorada da faculdade, Rachel. Ela é um anjo por aguentar o drama da minha família. Comprei uma casa num bairro decente. Comecei a ganhar dinheiro de verdade. O pai também estava indo bem. Ele construiu uma carteira de imóveis impressionante e se casou de novo com uma mulher incrível chamada Janet, que me apoiou desde o primeiro dia. As coisas com a mãe e a Sarah eram complicadas. A Sarah finalmente saiu da casa da mãe, graças a Deus, e estava tentando descobrir a vida dela. A mãe saiu de gerente de lanchonete e passou a ter seu próprio pequeno negócio de buffet, o que você pensaria que significaria que ela pararia de me pedir dinheiro. Spoiler, não parou. Mas a verdadeira história aqui é sobre o pai. Ficamos muito próximos ao longo dos anos. Ele vinha todo domingo para o que a Rachel chamava de nossas sessões na Caverna dos Homens. Basicamente, a gente assistia futebol, fazia churrasco e conversava sobre tudo, desde trabalho até a vida. Ele se tornou o tipo de pai que eu precisava quando era criança, só que com 20 anos de atraso. Aí veio 2022. O pai começou a perder peso, muito peso. A Janet percebeu primeiro. Disse que ele não estava comendo quase nada e estava cansado o tempo todo. Eu insistia para ele ir ao médico, mas ele dava desculpas típicas de pai, trabalhando demais, ou devia ser algo que eu tinha comido. Finalmente, em março, ele desmaiou no trabalho, foi levado para o hospital, fizeram vários exames e, bam, câncer de pâncreas estágio 4. Se você sabe algo sobre câncer de pâncreas, sabe que é basicamente uma sentença de morte. Os médicos deram 6 meses. Ele aguentou 4. Mas nesses últimos meses, cara, o pai virou uma pessoa completamente diferente. Não de um jeito ruim, mas parecia que todas as barreiras caíram.
Ele começou a me contar tudo sobre o divórcio, sobre por que deixou a mãe ficar comigo, sobre seus arrependimentos. Descobri que ele queria lutar mais pela custódia. Mas o advogado disse que, nos anos 90, os tribunais quase sempre davam razão para as mães. Além disso, a mãe ameaçou contar para os parceiros de negócio dele que a Sarah não era filha dele, o que na época poderia ter acabado com a reputação dele. A parte mais dolorosa, ele pediu desculpas para mim, disse que sentia muito por não ter sido mais forte, por não ter me protegido de virar o marido ou pai substituto da mãe. Tentei dizer que não era culpa dele, mas ele só dizia que deveria ter encontrado um jeito. Cerca de 2 meses antes de morrer, ele me chamou na casa dele para uma reunião de negócios. Foi quando ele revelou tudo. Ele ia me deixar tudo: a casa, a carteira de investimentos, a parte dele na empresa imobiliária, cerca de $350 mil em várias contas. A Janet já tinha seu próprio dinheiro e apoiava totalmente a decisão dele. Ele me fez prometer 2 coisas. Uma, que eu usaria um pouco desse dinheiro para finalmente fazer algo para mim, não para ir à mãe ou a Sarah. 2, que eu não contaria para a mãe ou a Sarah sobre a herança até depois dele morrer. Tentei argumentar, especialmente sobre a Janet, mas ele me cortou. Disse que a Janet tinha participado da decisão e tinha sua própria fortuna do primeiro casamento. E então, ele me deu o golpe final. Você é meu único filho, Tommy. O único que tenho certeza que é meu. O único que eu falhei quando você mais precisava de mim. Deixe-me tentar consertar isso. As últimas semanas foram difíceis. O câncer levou ele rápido no fim. Mas sabe o que é louco? Mesmo com toda a dor, ele ainda tentava me proteger. Garantiu que toda a papelada estivesse à prova de contestação para que a mãe não pudesse questionar nada. Montou o testamento para que ela não pudesse me manipular para dar acesso a ela. Ele a conhecia melhor do que eu pensava. Papai morreu num domingo. Estávamos assistindo ao jogo dos Texans no quarto dele no hospital, quando ele simplesmente parou de respirar. Janet estava pegando café. As enfermeiras estavam trocando de plantão. Estávamos só nós dois. A última coisa que ele disse: "Você é um homem melhor do que eu jamais fui, garoto." Ainda fico abalado pensando nisso. O funeral foi tenso pra caramba. Mamãe apareceu sem ser convidada, junto com a Sarah. Fizeram aquela cena enorme de ser a esposa enlutada, até que Janet cortou aquilo rápido. Eu não contei nada sobre a herança no funeral. Esperei cerca de 1 mês. Achei que talvez eles mostrassem algum sofrimento de verdade ou algo assim. Então, lá estava eu, uns 3 meses depois do funeral do papai, finalmente começando a me sentir um pouco normal de novo. Quando mamãe me liga chorando, daquele choro feio, desesperado, onde mal dá para entender o que está dizendo entre os soluços, ela me conta que a Sarah foi diagnosticada com uma condição rara na coluna que precisa de cirurgia urgente. O seguro não cobre porque é experimental ou algum absurdo assim. Eles precisavam de uns $45 mil agora. Olha, não sou completamente insensível. Sarah ainda é minha irmã, mesmo que sejamos só meio-irmãos. Além disso, acabei de herdar uma grana boa do papai, mas algo parecia errado. Talvez fosse a manipulação de anos da mamãe, ou talvez fosse a voz do papai na minha cabeça dizendo para tomar cuidado. Mas eu não só dei um cheque assim. Disse à mamãe que ajudaria, mas precisava ver a documentação médica primeiro. Ela ficou estranha, dizendo que o médico estava muito ocupado e que levaria tempo para juntar a papelada. Primeira bandeira vermelha. Depois ela começou a pressionar para pagar pelo menos uma parte para garantir a vaga da Sarah para a cirurgia. Segunda bandeira vermelha. Não me orgulho do que fiz depois, mas depois de anos das bobagens da mamãe, pode me culpar? Montei todo um sistema elaborado para rastrear para onde meu dinheiro estava indo. Abri uma conta nova em outro banco. Disse à mamãe que transferiria o dinheiro em parcelas, conforme ela conseguisse a papelada médica. Primeira parcela, $15 mil. O dinheiro sumiu em menos de 48 horas após cair na conta. Não foi para hospital nem consultório médico. Não,
foi para algo chamado Dream Day Events. Uma rápida pesquisa no Google mostrou que era uma empresa de planejamento de casamentos de luxo em Houston, mas ainda não confrontei eles. Queria ver o quão fundo essa toca de coelho ia. 2 semanas depois, mamãe liga de novo. Mais lágrimas, mais drama. O médico precisava de outra parcela para encomendar equipamento especial para a cirurgia da Sarah. Transferi mais $10.000. Dessa vez, o dinheiro foi para uma boutique de grife e uma empresa de buffet. Aqui que fica louco. Eu tinha um amigo, Mike, da imobiliária. A esposa dele, Lisa, trabalha num hotel chique do centro. Ela me liga do nada um dia. Ei, Tommy, não sabia que a Sarah ia casar. Acabei de ver a reserva dela para o Grand Ballroom. Deve estar gastando uma fortuna. Só o local custa tipo $30.000. Me senti como se tivesse levado um soco no estômago. Não por causa do dinheiro. Sinceramente, eu podia pagar. Mas as mentiras, a manipulação, usar uma falsa emergência médica para bancar um casamento onde eu nem estava convidado, isso doeu. Mas espera, fica melhor. Comecei a investigar. Sarah está namorando esse cara Travis há uns 6 meses. Tipo um filhinho de papai. A família dele é dona de metade do centro de Houston ou algo assim. Descobri que Sarah estava contando para ele e a família toda aquela história da Saab, de crescer sem pai, convenientemente esquecendo de mencionar o caso extraconjugal todo, dizendo que lutava para sobreviver, mas era forte diante das dificuldades. Ela até contou para eles que papai era o pai verdadeiro e morreu quando ela era pequena. Liguei para Janet, viúva do papai, para desabafar. Foi quando ela me contou outra bomba. Ela tinha encontrado Sarah num evento de caridade algumas semanas antes do papai morrer. Sarah se apresentou como filha de James Wilson, usando o nome do papai, e passou a noite toda contando para as pessoas sobre o pai maravilhoso que estava doente gravemente. Janet disse que ficou tão chocada que nem conseguiu confrontá-la. O pior, eu achei o site do casamento deles. Lista de 200 convidados, jantar de 5 pratos, banda ao vivo, vestido de grife, tudo. O custo total devia ser uns $80 a $90.000 no fim das contas. E adivinha quem não estava na lista? Isso mesmo, eu. O cara que eles estavam enganando para pagar tudo. Situação familiar complicada. Foi assim que ela chamou mentir sobre a paternidade por mais de 30 anos, me enganando em milhares de dólares e planejando essa história falsa para o casamento. O pior nem foi o dinheiro. Foi perceber que, depois de todos esses anos, nada mudou. Mamãe ainda mentia, ainda manipulava, ainda me usava como um caixa eletrônico pessoal. E a Sarah? Ela aprendeu com a melhor. Fiquei com essa informação por alguns dias, vendo mais pedidos de dinheiro chegarem para várias despesas médicas. Cada vez o dinheiro sumia em mais uma despesa do casamento. Eles realmente achavam que estavam fazendo um golpe perfeito, pois estavam errados. Sabe, crescer com uma manipuladora como a mamãe me ensinou uma coisa: timing é tudo. E graças ao planejamento cuidadoso do patrimônio do papai e alguns advogados caros, eu tinha mais controle dessa situação do que eles imaginavam. Primeira coisa que fiz foi documentar tudo, cada mensagem, cada ligação, cada transferência. Gravei nossas conversas por telefone, que é legal no Texas, com consentimento de uma das partes. Até peguei capturas de tela do site do casamento e todos os contratos com fornecedores que eles assinaram usando meu dinheiro. Construir o caso primeiro, depois soltar a bomba. Esse era o plano. Até que recebi uma ligação que me fez perder o controle. Era-se a mãe do Travis, futura sogra da Sarah, ligando para minha esposa para nos convidar para um brunch chique pré-casamento. Aparentemente, Sarah estava mostrando fotos dos meus filhos com a Rachel para a família do Travis, chamando eles de seus queridos sobrinhos que ela praticamente criou. Essa mulher não fazia ideia de que eu nem sabia do casamento até então. Rachel, coitada, fez a desentendida e conseguiu todos os detalhes. A história toda que Sarah inventou era insana. Segundo ela, o papai era um pai maravilhoso que morreu tragicamente quando ela era jovem.
Lembre-se, ele morreu faz poucos meses e nem era o pai dela de verdade. Mamãe era essa mãe solteira forte que sacrificou tudo pelos filhos. E eu? Eu era o irmão bem-sucedido, mas tragicamente distante, que ela esperava que aparecesse no casamento. Isso foi o meu limite. Foi a gota d'água. Eu liguei para o banco e congelei a conta que eu vinha usando para enviar dinheiro para elas. Depois, entrei em contato com todos os fornecedores que consegui rastrear: o local, o buffet, a florista, a banda, e expliquei que os pagamentos que tinham recebido foram feitos sob falsos pretextos. A maioria foi surpreendentemente compreensiva, provavelmente porque lidam com dramas familiares o tempo todo. Então, esperei pela explosão inevitável. Levou exatamente 2 dias. Minha mãe ligou primeiro, gritando porque o local tinha chamado ela, dizendo que o pagamento deles foi sinalizado como fraude. Ela tentou as chantagens de sempre. Como você pôde fazer isso com sua irmã depois de tudo que passamos como família? Eu mantive a calma e fiz uma pergunta. Como está a condição da coluna da Sara? Silêncio total. Então ela mudou de tática. Começou a chorar, dizendo que só queriam que Sara tivesse um dia perfeito, que a família do Travis nunca aceitaria ela se soubessem a verdade sobre o passado dela, que eu estava sendo egoísta com o dinheiro do pai. Irônico, considerando que ele nem era pai da Sara. Deixei ela desabafar. Depois toquei para ela sua gravação dela, admitindo que a emergência médica era falsa. Disse que tinha documentado todas as mentiras, manipulações e pedidos fraudulentos. Lembrei que fraude é crime. Ela desligou na minha cara. A Sara foi a próxima. Deixou um longo recado chorando, dizendo que eu estava destruindo a única chance dela de ser feliz, que a família do Travis olharia para ela com desprezo se ela não desse o casamento que eles esperavam, que ela sempre tinha me admirado. Isso foi novidade para mim, e que um dia ela iria me pagar. Eu respondi com uma coisa só: acho que mentir é de família do seu lado. Cruel, talvez, mas eu já estava cansado de ser o caixa deles. O verdadeiro drama começou quando os fornecedores começaram a cancelar. Eles tinham assinado todos esses contratos, assumindo que tinham o dinheiro, meu dinheiro, para pagar tudo. Sem esses pagamentos, tudo começou a desmoronar. O local precisava da próxima parcela. O buffet queria o depósito. A florista ameaçava cancelar. Minha mãe tentou controlar o estrago. Ligou para todos os membros da família pedindo empréstimos. Até tentou falar com a Janet, viúva do meu pai, para pedir ajuda. Isso teve muita coragem, mas a Janet, mulher incrível que é, respondeu só isso. Acho que o pai do Tommy ficaria orgulhoso dele por finalmente se posicionar. Então veio a opção nuclear. Minha mãe ameaçou contar tudo para o Travis e a família dele, inclusive sobre a herança do meu pai. Eu ri e disse: vai em frente. Acontece que a família do Travis é grande no mercado imobiliário. Eles conheciam meu pai, sabiam que ele tinha um filho, eu. Todas as mentiras da Sara desmoronariam se minha mãe abrisse essa caixa de Pandora. A melhor parte: a mãe do Travis ligou para Rachel de novo, toda preocupada com a hesitação que tivemos em relação ao brunch pré-casamento. A Rachel, que a essa altura tinha minha permissão total para ir com tudo, contou a história toda. Tudo. O caso, a história falsa do pai, o golpe para conseguir dinheiro para o casamento, tudo. Adivinha quem desmarcou o noivado no dia seguinte? Sim, o Travis. Ele cancelou o noivado. Aparentemente, homens ricos não gostam de ser enganados. Quem diria? Tudo entrou em modo colapso total. A Sara já tinha saído do emprego no varejo, convencida que ia casar com dinheiro. Minha mãe tinha estourado 2 cartões de crédito com depósitos não reembolsáveis para o casamento. O esquema perfeito deles explodiu na cara e as duas estavam desesperadas. Então, depois que Travis cancelou o noivado, você acha que minha mãe e Sara iriam finalmente parar, né? Não. Elas dobraram a dose de loucura, tipo ginástica mental olímpica. Primeiro veio a bombardeio de culpa. Meu telefone praticamente explodiu com mensagens de parentes aleatórios que eu não falava há anos.
Aparentemente, minha mãe fez uma campanha massiva de difamação, dizendo para todo mundo que eu destruí a chance de felicidade da Sarah por ciúmes. Convenientemente, ela deixou de fora o fato de que ela me enganou por dezenas de milhares de dólares com emergências médicas falsas. A melhor parte: a Sarah apareceu na minha casa, dirigiu 6 horas de Houston até Ohio, toda desarrumada, chorando que tinha perdido tudo por minha causa. Minha esposa olhou para ela e disse: "A audácia dessa garota." Antes que eu pudesse reagir, Sarah tentou passar por ela para entrar na nossa casa, dizendo que precisava falar com o irmão dela. Eu fui até a porta e ela começou aquele discurso todo dizendo que sempre me admirou, novidade para mim, e que só queria um dia perfeito com o meu dinheiro. Então, ela soltou a real razão da visita. Ela precisava de 25 mil dólares para pagar os fornecedores do casamento, ou eles iriam processá-la. Eu só ri. Disse que isso era problema dela. Ela chutou o chão feito criança e gritou: "Você tem o dinheiro do pai, tem que me ajudar." Eu lembrei que ela passou anos dizendo para todo mundo que ele não era o pai dela, então que mantivesse essa energia. Agora, a reação da minha mãe foi ainda melhor. Ela começou a ligar para meu trabalho, para o trabalho da minha esposa, até tentou contactar alguns dos meus clientes. Graças a Deus que tem secretárias boas que filtram as chamadas. A nova história dela era que eu tinha roubado o fundo médico da Sarah e que agora ela estava sofrendo por minha causa. A mulher realmente achou que podia transformar emergências médicas falsas em mim sendo o vilão. O golpe final veio quando descobriram que a família do Travis estava processando elas por fraude. Eles tinham assinado todos esses contratos com fornecedores com falsos pretextos, usando o nome da família do Travis para conseguir melhores preços. Os pais dele ficaram furiosos por serem associados a essa confusão. A solução da minha mãe? Tentou refinanciar a casa para pagar tudo. Mas lembra da casa, aquela que o pai deixou para ela ficar no divórcio? Acontece que ela já tinha feito 3 empréstimos com garantia da casa ao longo dos anos, ela não conseguiu mais nenhum centavo. Então, adivinha para quem ela se virou? Sim, de volta para o caixa pessoal dela. Mas dessa vez foi diferente. Ela não pediu, exigiu. Disse que eu devia para a família por ter abandonado eles igual ao pai. Que se eu não ajudasse, eles iam perder a casa e seria tudo minha culpa. Eu mandei uma mensagem para ela. Parece karma para mim. Depois bloqueei o número dela. A Sarah ainda tenta salvar a reputação. Fez uma postagem longa no Facebook sobre perdoar os familiares que te machucam e como o dinheiro muda as pessoas. Os comentários estavam cheios de macacos voadores dizendo o quão forte ela era por lidar com essa traição. Eu só baixei todas as nossas conversas sobre a emergência médica falsa e deixei prontas, caso ela queira continuar com essa narrativa. O último, elas estão dizendo para quem quiser ouvir que eu estou escondendo o dinheiro do pai e destruindo a família. Enquanto isso, estão enfrentando processos de 3 fornecedores diferentes. A família do Travis está considerando ação legal por difamação, e a casa onde elas moram vai entrar em leilão no próximo mês. Janet, viúva do meu pai, me ligou semana passada. Disse que meu pai estaria orgulhoso de eu finalmente me posicionar contra elas. Ela está certa. Ele passou anos tentando me proteger da manipulação delas. E agora, eu finalmente estou me protegendo. Então, é isso. Minha mãe e Sarah estão enfrentando as consequências dos atos delas, provavelmente pela primeira vez na vida. Ainda tentam me fazer sentir culpa para salvá-las, mas eu cansei de ser o fundo de emergência delas. Minha esposa e meus filhos são minha família agora, e eu estou usando a herança do meu pai do jeito que ele queria para o futuro da minha família.